No Brasil, não existe mais nenhum motivo para que as mulheres não assumam o seu protagonismo na sociedade, seu protagonismo econômico. Por quê? Já somos 42% dos chefes de família. Somos 54% dos pequenos e microempreendedores brasileiros. Existe um dado mundial que diz que 85% do poder de decisão de consumo no mundo está na mão das mulheres. No Brasil esse número é 63% e é bastante. Existem mais mulheres hoje saindo formadas das universidades do que homens. Cara, isso não é importante? Hoje em dia as buscas pelo termo empoderamento feminino estão em alta, né? É um assunto que bomba. O que você recomendaria para uma pessoa, você que é referência no assunto, que está querendo saber algo novo sobre o tema? O tema hoje parece já batido, meio cansado, né? Existe muita polêmica em torno do tema também. O que resta questionar sobre esse tema? Bom, em primeiro lugar, se esse tema surgiu com tanta força, de uma maneira tão exaustivamente repetida, é porque existia um problema bem sério, como existe, né? O empoderamento surgiu porque existiam pessoas que não estavam empoderadas, né? No caso, estamos falando aqui das mulheres, que o tema é normalmente associado ao empoderamento feminino. Existe um sem fim de assuntos em torno do empoderamento feminino ou do não empoderamento feminino, e cada um deles dá um livro, né? Desde igualdade salarial, discriminação na sociedade, no mercado de trabalho, a violência sexual, os fenômenos de fala, uma série deles, né? A cultura ancestral. Então, cada um deles dá um livro, né? Só que é o seguinte, a abordagem que eu mais gosto em relação a esse tema tem a ver com economia. É o aspecto socioeconômico. Porque ele é um assunto econômico, de ordem econômica. E as pessoas falam pouco ou não carregam os dados juntos para poder comprovar e dar substância para esse discurso. Mas a primeira coisa que eu diria, respondendo objetivamente a sua pergunta, é assim, uma questão de mindset, né? Então, assim, no Brasil, em outros países também, mas vou falar do nosso caso. No Brasil, não existe mais nenhum motivo para que as mulheres não assumam o seu protagonismo na sociedade, seu protagonismo econômico. Por quê? Já somos 42% dos chefes de família. Somos 54% dos pequenos e microempreendedores brasileiros. Existe um dado mundial que diz que 85% do poder de decisão de consumo no mundo está na mão das mulheres. No Brasil esse número é 63% e é bastante. Existem mais mulheres hoje saindo formadas das universidades do que homens. Cara, isso não é importante? Eu começo já perguntando de cara. Dado tudo isso, por que os salários das mulheres em média, no Brasil, 25% mais baixo que o dos homens, numa mesma função? E por que não tem tantas oportunidades de assumir os cargos máximos nas organizações ainda? Então, aí já é uma outra questão que pega bem forte na cultura, né, ancestral. Então, assim, eu diria que se a gente tivesse que lutar por uma coisa só, esta coisa chama-se acabar com o pré-conceito, né, aspectos pré-concebidos, pré-julgados. E aí, não basta você fazer uma mudança cultural, não adianta uma atitude só, é um conjunto de coisas que provoca aquela mudança cultural, porque a cultura é uma coisa forte, arraigada no caso desse tema, leva tempo, né, para você conseguir fazer a transformação, mas é um conjunto de coisas que conseguem resolver um problema muito sério. Então, por exemplo, a gente está falando, no caso da sua pergunta, a gente está falando sobre o ambiente corporativo. No ambiente corporativo existe uma série de práticas que as empresas podem tomar e que não tomam, mas muito simples. Por exemplo, começando de baixo, entrevistar o mesmo número de candidatos por gênero para uma determinada vaga.
Ah, entrevistei 3 mulheres. Por favor, acha 3 homens para entrevistar. Ou o contrário, entrevistei 2 homens e uma mulher. Então, por favor, entreviste mais uma mulher. Então, isso é um jeito de você fomentar a entrada de baixo. Mulheres que conseguem chegar a cargos de liderança, na minha opinião, na alta gestão da empresa, elas têm uma missão especial, que é abrir caminho, criar práticas e promover a cultura para que outras mulheres ascendam. Elas têm esta missão especial. Caso contrário, não vai acontecer nada. Então, não é só o RH. O RH, no caso, tem que ajudar a estabelecer os processos, mensurá-los, etc. Mas isso é da alta gestão. Isso tem que vir da alta gestão. Porque assim, por que tem poucas mulheres no board? Porque tem poucas mulheres presidentes. Por que tem poucas presidentes? Porque tem pouca vice-presidente. Por que tem pouca vice-presidente? Entendeu? Então, assim, tem que ter uma pressão de cima para que a cultura e as práticas favoreçam isso, né? O desenvolvimento da mulher na carreira, e de baixo também que mais pessoas estejam entrando no funil. No meio do caminho, no meio dessa promoção aí, tem algo que atrapalha demais as mulheres, que não tem o menor sentido, que é o preconceito com a maternidade. Então, quantas e quantas vezes a gente já ouviu, né, ou soube de casos de, não, puxa, que ela acabou de casar, daqui a pouco vai querer ter filho, não, eu não sei, tem que viajar, não sei se o marido vai deixar. Tenha paciência, né? Pelo amor de Deus. O Eduardo Janete da Fonseca, ele fala sempre nas palestras sobre esse tema uma coisa que eu concordo 100%, é assim, não deveria haver preconceito contra a mulher no mercado de trabalho, porque ela é responsável por uma coisa primordial, que é a educação primária das pessoas. Então, assim, se você está sentado, né, no ambiente de trabalho e do seu lado tem uma pessoa sem noção, mal educada e tal, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Putz, de onde esse cara saiu, né? Que educação esse cara teve? Quem dá educação? O pai e a mãe. Filho da mãe, para não dizer coisa pior. Pois é. E outra, assim, aí uma visão minha. Poxa, uma mulher que deseja ter filho, ela está saindo para realizar um desejo. Eu parto do princípio que essa pessoa vai voltar melhor, né? Até porque ser mãe, posso falar porque sou mãe, abre os horizontes da gente. Nos traz uma série de características e uma condição muito especial. O olhar de estar mais atento à individualidade das pessoas, a paciência por ensinar, por compreender e tal, são algumas chaves que são destravadas assim quando a gente tem a oportunidade de ser mãe, que está ali responsável pela educação de pessoas, né, pelo que a pessoa vai ser. Então eu sinceramente acho terrível isso aí. Acho que as empresas deveriam criar condições para que mais mães trabalhadoras voltem ao trabalho e estimular essas pessoas, dar a elas oportunidades iguais de se desenvolver. Imagina uma pessoa talentosa, conheço várias que tiveram que desistir da carreira porque as empresas não souberam recebê-la de volta como mãe. Uma loucura. Num mundo onde cada vez mais se preza a produtividade, quantas empresas hoje estão diminuindo escritórios e fazendo home office? Num mundo em que cada vez mais pessoas de qualquer idade buscam empresas que tenham um propósito, né? Que proporcionem a elas também um equilíbrio maior entre a vida corporativa e a vida pessoal. Quer dizer, a empresa que não faz isso, ela está indo na contramão do tempo, do espírito do tempo. Né? E insisto, tudo isso tem um impacto econômico. E isso não é minha opinião, tá? Isso não é minha opinião. Tem vários e vários estudos da ONU, McKinsey, várias consultorias, inclusive da ONU, que reportam de maneira mensurada, quantitativa, os impactos positivos de se ter a igualdade de gênero e a diversidade, né? Como isso impacta na produtividade, na criatividade e, consequentemente, nos resultados. Então, por exemplo, fala-se muito em meritocracia. Ótimo, está aí um excelente motivo para instituir a meritocracia, que vença o melhor, seja ele quem for, né? De que gênero for, enfim. E vamos nessa. E bola pra Porque os talentos não têm gênero. Exato. Eu estava lendo uma reportagem que no começo a tecnologia de informação empregava muitas mulheres e de repente elas sumiram. Mas há 50, 60, 70 anos atrás, tecnologia de informação, matemática, envolvia muitas mulheres, principalmente mulheres. É mesmo? E por que isso aconteceu? As grandes pioneiras. Eles atribuem aqui isso. Bem, eu não li a reportagem toda.
Então vamos marcar um outro papo. A gente precisa marcar outra entrevista quando eu acabar de ler essa reportagem. Agora, olha só, a respeito disso, que interessante, né? Tem eu sou conselheira de uma empresa que chama Força Meninas, que não é uma ONG, tá? É uma empresa com fins lucrativos, é uma empresa que ela trabalha justamente os temas relacionados a meninas de 6 a 15 anos, que eu acho muito legal, porque esse tema da igualdade de gênero, empoderamento feminino, começou muito a ser falado no âmbito das empresas, mas é tarde, né? O certo é falar desde a infância, na família, na escola, etc. Então eu acho muito legal o trabalho que ela faz. E ela me mostrou um estudo, que eu não me lembro a universidade agora, mas de uma universidade americana, mostrando como as crianças nessa faixa de 6 a 9 anos, como elas são espontâneas, como elas são falantes, e depois quando entram na adolescência, elas vão, a mesma pessoa sendo monitorada, tá? Um grupo bem grande, elas vão deixando de falar. Então assim, tem a questão hormonal, não sei o quê, mas tem a questão cultural também, né? Porque o corpo vai mudando, ela acha que ela não vai incomodar se ela falar naquela hora e tal, e ela vai perdendo a voz, perdendo a fala quando entra na adolescência, e se essa etapa for muito traumatizante, ela pode carregar isso pro resto da vida. Olha que coisa terrível. Então tem tudo a ver, né? Eu tive o prazer de criar junto com a equipe da BTC o app, né? O Woman Interrupted, que mede quantas vezes uma mulher é interrompida. A gente fez para o mundo corporativo, mas pode ser para qualquer ambiente. Não está ligado aí não, né? Por vozes masculinas, não. Por vozes masculinas, que a gente ficou surpreso com o tamanho com o alcance que teve isso, porque foi baixado em 154 países, sendo que o mundo só tem 198 países, segundo a ONU, e é usado efetivamente em 91 países, porque muitos baixam, mas não usam, né? E também os que usam um pouquinho a gente acaba descartando da análise. Mas enfim, 91 países ainda é muito. E baixado em 154 países é extraordinário. Então você vê como é um fenômeno realmente global, né? E sério. E aí quando ela me contou dessa pesquisa aí, dizendo que existe esse risco, né, de na adolescência as mulheres perderem a fala e dependendo do trauma ela carregar para sempre, eu falei, nossa, mas isso casa muito com o que a gente viu, né, do fenômeno da interrupção masculina. Porque é isso, eu já vi em reuniões de alto escalão, a gente sabe que tem uma mulher que tem uma ideia incrível para dar não sei o quê, entra, muda e sai calada da reunião. E depois a gente foi cobrar dela e disse assim, pô, mas você não colocou sua ideia, você não falou o que você queria e tal. E ela disse assim, não, achei que eu não devia falar, eu falo depois. Quer dizer, uma coisa assim totalmente absurda, a meu ver. Você me lembrou agora de um documentário que há no Netflix. Eu esqueci o título, mas conta o trauma que é também o machismo para os meninos. Porque eles são obrigados a negar suas emoções. Sim, eles acabam se fechando também para todo mundo que exige uma sensibilidade e uma abertura para as emoções. Então o machismo limita não só as meninas, mas os próprios meninos. E fomenta um comportamento mais agressivo, talvez, deles, para poder romper essa limitação. E muitos são vítimas fatais. Os índices de suicídio aumentam muito a partir do momento que eles são cobrados a serem mais machões. Percebe? É muito curioso isso. Por isso que eu falo que é um aspecto socioeconômico. Está tudo ligado, sociedade, economia, política, está tudo junto, né? Uma coisa vai alavancando a outra. Agora, o que me chamou a atenção ultimamente, e eu lembro bem de um episódio, é que empoderamento feminino virou também uma expressão, do ponto de vista semiótico, muito disputada. Recentemente, a nossa rádio universitária lá no NASP fez um programa, por ocasião do Dia Mundial da Mulher, em que foram convidadas 2 mulheres, profissionais muito gabaritadas, para discutir o empoderamento feminino no século XXI. Isso foi divulgado no Facebook. E nos comentários, havia muitos comentários de mulheres criticando a rádio por veicular um tema marxista, ligado à ideologia de gêneros. Então, parece-me que no ambiente corporativo, o empoderamento feminino tem um sentido. Em outros ambientes sociais, tem um sentido diferente, como esse, que muitas vezes inibe essa luta contra o preconceito. É verdade. Na verdade, é um signo ideológico, de certa maneira, a questão do empoderamento. Então, muito interessante também isso que você está falando, porque isso tem tudo a ver com a semiótica, né? Porque o
o significado ele não se esgota no enunciado, ele vai até a interpretação. Sim. Né? Discurso é o que a gente fala, imagem é o que o outro faz de nós. Exatamente. Né? Então veja que interessante isso aí, isso também é um aspecto da semiótica. É incrível, né? A gente imagina que está querendo dizer alguma coisa, a pessoa entende de uma maneira diferente, de acordo com o contexto social, cultural, histórico daquela pessoa. Exatamente. Foi a história da Catherine Deneuve, Sim. com o discurso dela contra o movimento Me Too, né? Exatamente. Que é a cara da intelectualidade francesa. E é um outro contexto cultural, né? Mas olha que coisa louca, a intelectualidade francesa da geração dela. Da geração dela. Porque a França tem o Ministério da Mulher, a França tem o Label Égalité, o selo de igualdade, que é um dos mais sérios que tem, né? Então é interessante, esse é o ser humano, né? Agora, São os matizes do ser humano. Sim, sem dúvida. Agora, eu não entendi como sendo um discurso no sentido de as mulheres têm que ficar em casa, as mulheres... Não. Eu entendi que elas valorizam sim a questão da carreira profissional, a independência econômica. Elas estavam tocando especificamente na questão do comportamento e da vida sexual. Isso, exatamente. Até que ponto uma cantada é um assédio ou não? Será que não estão levando muito a sério essa questão do assédio? Então, não há um viés moralista que seria típico da cultura norte-americana nessa discussão do Me Too? Então, cara, mas aí é que é aquela coisa, né? Isso me lembra muito as discussões de Facebook. As discussões de Facebook pretendem passar um denominador comum na humanidade. Isso é possível? Impossível. E lá mesmo a gente vê que é impossível. Então assim, quando a Catherine Deneuve falou, do jeito que ela falou, parecia assim, sou contra este movimento, não sei o que, blá, blá, blá. Eu não acredito que ela gostasse de sofrer um assédio que ela não queria. Sem dúvida. Né? Então, é aquela velha frase, né? Como é que é? O direito do... Meu direito acaba onde começa o direito do outro. É isso. Então, assim, o que é assédio, o que não é assédio. Então, assim, se a pessoa aceita, se valoriza, né, esse tipo de investida e tal, não sei o que, isso é um problema dela. Agora, de um modo geral, na sociedade, o que a gente vê que caracterizou esta abordagem são as investidas não consentidas. Existem algumas coisas que caracterizam a marca forte, né? Tomar partido, não ter medo de expor suas crenças, estar aberta ao diálogo, à discussão. Então, as marcas também não podem ficar ao sabor do vento. Daí a necessidade de conhecer muito bem seu consumidor. Porque se você tem uma crença, sustente a sua crença. E muitas pessoas vão te amar por isso e outras não vão gostar, paciência. Ninguém é unanimidade.